Oi, gente, hoje é sábado, 8 da manhã, dia 22 de abril. Tô falando baixinho porque parte da casa ainda está dormindo. Estamos eu e Capitu acordadas, Paulo e Frida estão na cama dormindo. Então, eu peguei para ler o Orgulho e Preconceito e decidi gravar um diáriozinho de leitura bem light para vocês. Light como eu espero que seja essa minha leitura deliciosa. Eu li Jane Austen recentemente em Razão e Sentimento e agora parto para esta obra-prima da autora, tão importante. Eu aqui de pijama começando esse vlog, gente. Vlogs eu sempre fico meio, né? Mas tudo bem. E voltando ao que interessa, tenho grandes e boas expectativas em relação a essa leitura, porque eu adorei Razão e Sentimento. É engraçado, né, gente? Eu já tinha lido o Lady Susan, da Jane Austen, há muitos anos. Mas é um romance um pouco menor, né? E é um romance epistolar, assim. Eu lembro que eu tinha gostado, mas, assim, não me pegou tanto. Mas o Razão e Sentimento eu achei delicioso, eu adorei. E eu adorei a ironia da autora no livro, né? Eu gosto muito de ironia, bem trabalhada na literatura. Eu adorei as críticas sociais, né, que ela faz à sociedade, como ela caracteriza as personagens. E eu sei que esse aqui tem tudo para dar certo, né? Tem tudo para ser muito bom. É claro que eu já conheço a história, tá, gente? Inclusive eu já assisti aos filmes adaptados, né, das obras várias da autora, e eu pretendo reassistir, né, ao filme, tanto Razão e Sentimento, que é Razão e Sensibilidade, né, o filme, quanto esse aqui. Então é isso, vamos lá para esse diário. Eu não sei como é que vai ser, eu não sei se eu vou ficar comentando muito ou só mostrando um pouquinho para vocês, mas vou aproveitar que eu vou ler um clássico, que eu acho que vai ser uma leitura gostosa, para fazer um vídeo também talvez um pouco menos denso para vocês. E aí depois na resenha a gente conversa mais a fundo sobre as coisas, mas a gente vai papeando por aqui também, beleza? Então vamos lá. Gente, uma coisa que eu quero já comentar com vocês, né? Eu terminei agora de ler o segundo capítulo, é que os livros da Jane Austen, pelo menos esses dois que eu li, que eu recordo mais, tem muitos diálogos, né? Mas não são enfadonhos, não são artificiais, assim. Ela faz muito bem feito, na minha opinião, né? Consegue construir as personagens, apresentar as personagens através desses diálogos, né? Por meio dos diálogos, por meio do que as personagens falam, pelas poucas palavras que ela coloca, a gente já vai entendendo, né, o tipo de personalidade, né, da personagem. Por exemplo, essa fala aqui da mãe das personagens aqui, da Mrs. Bennet. Ela diz assim: não tussa desse modo, pelo amor de Deus, Kitty. Tenha um pouco de piedade dos meus nervos, você está dilacerando-os. Sabe, é umas coisinhas que você fala, gente, é isso, assim. Ela já apresenta, né, a dramaticidade da mãe. É uma coisa de que ela faz uma crítica, né, de comportamento social. A gente vai já entendendo um pouco das personagens. Aqui, além de apresentar a personagem, como eu falei, ela também, por essas personalidades, né, das personagens, essa caracterização, ela também faz a crítica social tão forte, né, que se apresenta na obra dela.
Oi, gente, boa tarde. Hoje é dia 23 de abril, domingão. E já fiz várias coisas no meu dia, né? Hoje eu levantei mais cedo, fomos à academia, corremos na rua, fui arrumar a casa. E agora, que são 3:30 da tarde, eu vou me sentar para ler novamente. Ontem, gente, eu acabei lendo só durante um período de 1 hora, mais ou menos, porque eu abri esse diário com a minha leitura da manhã, né? Às 8 horas, mais ou menos. E às 9 eu tive que deixar de lado, né, a leitura e sair para resolver umas coisas na rua. Fui em cartório, depois a gente encontrou a minha irmã e meu cunhado, fomos tomar café, etc, etc. A gente acabou, assim, chegando em casa mais tarde, fui na academia e não consegui mais gravar nem mostrar para vocês, né? Então, ontem eu li aquele momento e depois à noite eu li, assim, uma ou duas páginas que eu fui deitar mais tarde e já estava bem cansada. Eu li, gente, até o capítulo 7. Então, hoje eu começo no capítulo 8, que está na página 38. Então, vamos ver, né, o que me aguarda nessas próximas páginas. Vamos ver o quanto... Opa, derrubei a garrafa. O quanto eu consigo ler hoje. Eu queria, gente, na verdade, eu queria muito ter lido este livro no mês de abril. Quer dizer, estamos no mês de abril, mas eu não sei, né, se eu consigo finalizar este livro até o fim do mês. É minha pretensão, mas eu sei que essa semana tá puxada de coisas para fazer e eu não sei. Vamos ver se eu consigo. É a minha pretensão, eu espero que sim. Quem sabe hoje eu não consigo já adiantar um bom pedaço no próximo fim de semana, né? Vamos torcer por mim para eu conseguir, para finalizar esse diário também, para entrar no canal, porque eu tenho que pensar na agenda também do canal, né, gente? Isso aí é algo que para quem produz conteúdo a gente tem mais ou menos em mente, pelo menos, uma programação, né? Eu tenho tudo certinho, eu sou super, assim, organizadinha com isso. Então, é isso, por isso que eu também queria terminar, tá? Mas então vamos lá, sem mais delongas, para essa leitura. Eu estou adorando. Como eu falei ontem, né, gente, eu já peguei um pouco das personagens. E assim, ó, um comentário. Eu falei para vocês que eu já assisti ao filme, né? Que é baseado no livro. Mas faz muitos anos que eu assisti a esse filme, muitos mesmo. Então, assim, eu não lembro com detalhes, sabe? As coisas que acontecem, todas as, sei lá, as personagens e tudo mais. Então, embora eu tenha tido a experiência com o filme, eu tenho sentido como se fosse um encontro inédito, né, meu com essa história, né? Até porque, né, gente, ler o livro é muito diferente de assistir ao filme. Eu, pelo menos, acho sempre que é muito diferente a experiência. Tá sendo muito bacana, gente. Eu realmente, olha, tô apaixonada pela Jane Austen. Depois de Razão e Sentimento, esse aqui. É muito gostoso, gente. É o tipo de leitura que eu tava precisando mesmo, sabe, ter. Tô gostando muito desses romances da Jane Austen, porque eles são, ao mesmo tempo, leves, né, de leitura, gostoso de ler, fluidos, e também tem aquela ironia, aquela crítica social. Então, é uma união de coisas, assim, muito interessantes. E eu gosto muito dessa experiência também de viajar um pouco no tempo, né, nos costumes, na cultura. Acho isso muito interessante conhecer a obra de uma autora que viveu séculos atrás, né? Então, é isso. Eu vou falando um pouquinho para vocês durante essa leitura. Bora lá. Gente, fui ali no escritório rapidinho para pegar, né, meu estojo e meu estojo de marcadores para poder marcar, né, e grifar algumas coisas que eu quero. Ontem eu não fiz isso, né? Eu não tive a possibilidade. Então, eu tô aqui pensando, eu acho que eu vou terminar esse 8º capítulo, aí eu vou voltar aqui, vou grifar e marcar algumas coisas que eu queria ter feito ontem, aí eu dou andamento ao resto do livro. E depois eu mostro para vocês como vai ficando. Pronto, gente, dei uma grifada aqui, fiz umas anotaçõezinhas ao lado dos grifos que eu queria. Nessas marcações a lápis que eu faço, eu marquei até agora algumas passagens de caracterização de personagens ou alguma coisa que me chame a atenção em relação à escrita ou à obra da Jane Austen. Por exemplo, aqui, ó, eu anotei que no romance Razão e Sentimento também há uma situação semelhante a essa que ela está narrando aqui.
e entre personagens que também são irmãs e tudo mais. Aqui eu coloquei que são as exigências sociais a uma mulher prendada, né? Então, assim, desde sempre, muitas exigências para que uma mulher seja bem aceita na sociedade, né? Então, são paralelos aí com a nossa realidade. Eu gosto de sempre notar, né, enquanto eu leio, principalmente lendo um clássico como esse, né, que sempre consegue conversar com a gente, embora as diferenças. E fiz alguns grifos em relação, como eu falei, a caracterização, alguns adjetivos que são recorrentes na obra, que eu tenho notado, né? Então, é isso. Bora para o 9º capítulo agora. Oi, gente, boa noite. Hoje é segunda-feira, 24 de abril. São 8h15 da noite. Eu tô aqui no meu escritório ainda, editando vídeos pro canal. E eu tava querendo muito aproveitar esse tempinho que o Paulo, meu marido, tá na academia, pra eu poder ler antes do nosso jantar e tudo mais. Mas, assim, gente, olha, esse meu programa de edição, às vezes, quando ele não quer me ajudar, ele só atrapalha mesmo. Ele tá super lento, travando, e eu não tô conseguindo terminar de editar um vídeo que eu quero subir. Então, não sei se vai dar pra eu ler hoje. Eu tô aparecendo aqui só pra uma maneira de reforçar a minha vontade de fazer esse diário hoje e de ler, sabe, gente, durante essa semana, pra eu poder ler esse livro ainda em abril. Meu Deus do céu, preciso tirar um tempinho pra ler. Mas vamos ver aqui se vai agora. Vamos lá, gente, torçam por mim. Olha lá, gente, travando, devagar. Quer saber de uma coisa? Aqui, ó, 8h20 da noite, sabe? Chega, amanhã eu volto aqui e tento terminar esse vídeo aqui. É por isso que eu falo, gente, vocês têm que, sabe, engajar nesse conteúdo, dar valor mesmo, porque, nossa, não é fácil não. Tem dia que a gente só passa nervoso, mas, né, faço ainda com carinho. Mas assim, chega, porque tô com frio, tô com vontade de ler, tô cansada disso aqui, já deu por hoje. Logo mais eu volto pra falar com vocês, vou lá pegar um livro também, sento um pouquinho no sofá, dou uma descansada antes do jantar. E isso aqui a gente resolve amanhã. É assim, tem hora que a gente tem que simplesmente desistir de insistir, né? Já insisti demais. Daqui a pouco eu apareço. Olá, gente, boa noite. Estou aqui de volta no meu sofazinho, um diário baseado praticamente na pessoa sentada no sofá e lendo, né? Mas é isso, gente. Essa é a minha rotininha, é o que eu tô conseguindo. Hoje eu estou muito feliz porque eu consegui parar de trabalhar um pouco mais cedo. Agora são 7h34 da noite. Estou sentada no sofá para ler. Que coisa maravilhosa, né? Então é isso. Hoje eu vou ter um tempinho maior, eu espero, né, para ler. Estou na página 150. Vou começar agora o capítulo 27. Mas hoje eu queria falar, assim, uma questão com vocês, né, abordar aqui, aproveitar esse espaço, de umas percepções que eu já tenho tido, no sentido de comparação entre os meus dois romances, né, o Razão e Sentimento e este Orgulho e Preconceito. Gente, eu tô acabando de começar a ler Jane Austen, eu não tô com a pretensão alguma de fazer análise de obra, de narrativa, enfim, por favor, tá? Mas é mais a minha percepção de leitora mesmo. Claro, como tá fresquinha,
a leitura de Razão e Sentimento, que eu li faz 2 meses, então eu tô, né, com as ideias frescas aqui, e aí, gente, ler um e o outro, eu estou fazendo muitos paralelos, né, comparações, assim. E tem uma questão que me chama a atenção, que tá me chamando a atenção durante essa leitura, é que tem 2 irmãs aqui em Orgulho e Preconceito, que é a Elizabeth e a Charlotte, que tem uma dinâmica, uma relação muito parecida com aquela da Elinor e da Marianne, do Razão e Sentimento. São 2 irmãs que são mais próximas, né, porque eles têm mais irmãos e tal. Elas têm uma relação de confiança, de admiração, né, mas assim, elas são bem diferentes, né, uma da outra. As personalidades são muito diferentes. Então, por exemplo, no Orgulho e Preconceito, a Elizabeth, ela vê a Charlotte, né, como essa pessoa muito justa, muito doce, é uma pessoa que não pensa nem fala mal das outras pessoas, né? E ela tá sempre, de certa maneira, se comparando à irmã, mas não pra né, se uma ser superior ou não à outra, mas existe essa comparação entre as personagens, como elas se enxergam. E a mesma coisa eu vi em Razão e Sentimento também. Bom, mais ou menos isso, assim. Eu tô sentindo muito essa presença das 2 personagens, né, que eu li anteriormente, aqui nessa outra história. Claro que com muitas diferenças, né, e tudo mais. Mas pra mim tem me lembrado muito. E outra personagem também que, em paralelo aqui, né, tem me feito lembrar, né, a mãe, né. Nos 2 romances, são mães, gente, muito... Vou usar essa palavra, mas não sei se é exatamente isso, mas são mães um pouco descontroladas. São mães que são muito afloradas, sabe? Dos sentimentos, que dizem muito, que pensam, sem uma análise, sem um filtro, assim, exatamente. São mães que têm uma opinião muito forte, né? Então elas têm essa preocupação com as filhas, né, e do casamento das filhas. Então, em ambos os romances, a gente vê essas mães, assim, sofrendo mesmo, né, com o destino das suas filhas e de ter que agir, né, de maneira a conseguir bons maridos para elas, para terem uma boa herança, para terem um bom futuro. Então, assim, eu noto que tem essa repetição e, às vezes, até uma falta de empatia ou não sei, sabe, das mães em relação às filhas, que as irmãs, elas se conhecem mais e elas tentam se proteger, sabe? Então, é isso, assim. Eu notei muito isso, eu queria muito dividir com vocês. Eu não sei se vocês já perceberam isso também, se vocês já leram mais de um romance da Jane Austen, me contem aí nos comentários também o que vocês pensam. Eu acho muito interessante, assim, por isso que eu amo, gente, ler a obra, assim, de um autor e ir lendo, assim, conhecendo, né, um pouco dessas temáticas, desses elementos que vão se repetindo, né? A gente, quando escreve, falando até como escritora, a gente tem algumas obsessões, assim, sabe? Tem algumas questões que são pra gente muito importantes e acabam aparecendo nas nossas narrativas, né, de maneira que pode parecer repetitiva, mas não, é a gente ali elaborando essas ideias. E eu acho que no caso da Jane Austen é porque realmente, né, principalmente essa da mãe, né, tipo, Freud explica, mas é realmente, assim, algo muito importante para descrever a sociedade da época, para falar como era essa relação social, né, dessa preocupação maior da mãe em relação ao futuro das filhas e tudo mais, né? Então diz muito também sobre o contexto, diz muito sobre a crítica que ela quer fazer, né? E por isso que é interessante a gente perceber. Bom, é isso, sem mais delongas, vou agora focar aqui na leitura e continuar nessa história deliciosa.
Ei pessoal, 27 de abril, quinta-feira, mais um dia aqui do diário. Mostrei pra vocês agora eu fazendo o preparo aqui do meu lanchinho da tarde. Agora são 5h25 da tarde. Eu decidi usar esse tempinho do lanche da tarde para dar uma lidinha também. Eu acabei de editar um vídeo e meio pro canal. E aí tem mais um que eu queria editar, né, até o fim dessa semana. Em vez de começar esse novo vídeo, como eu talvez normalmente faria, eu decidi dar uma parada para ler mais cedo, assim, um pouquinho hoje. Até porque eu tô tentando adiantar um pouco os meus horários hoje de refeição, porque amanhã cedinho eu vou fazer um exame de endoscopia. Ontem eu li, gente, ontem eu até li, na cama até li mais do que eu esperava. Mas ontem eu li até a página 208, então hoje eu vou começar o capítulo 38. Então, vamos lá. Gente, uma coisa interessante que eu quero comentar, aproveitando essa leitura aqui do capítulo 38, é uma coisa que eu sempre penso quando eu tô lendo Jane Austen, né, nos 2 livros que eu li dela, mas outros livros também clássicos e filmes também que mostram um outro período, né, um outro século, um outro período. Eu acho muito curioso a gente ver essa relação com o tempo, né? E o tempo que as pessoas tinham para fazer as coisas, o quanto que é diferente do nosso, é surreal, né? E eu falo isso porque aqui, no caso, a Elizabeth vai fazer uma visita a Charlotte, sua amiga que casou, e ela fica tipo 6 semanas na casa da amiga, e a vizinha, tipo, fala, nossa, mas você devia ficar pelo menos 2 meses aqui pra não sei o que, tal. Como se fosse realmente um período curto que ela tivesse ficado. E assim, claro, pelas questões todas da época, né, de dificuldade de transporte, mas assim, eu não imagino a gente fazer uma visita hoje de 6 semanas. Eu acho que assim, se a gente pensar numa visita de 6 dias, já é muita coisa, né? Você faz uma visita de 6 dias só pra quem você é realmente muito íntimo, né? E aqui não, é muito comum por tudo, né? Isso que eu já falei, das dificuldades e tudo mais, mas também pela relação mesmo do tempo que as pessoas tinham. Fazem jantares, eles fazem jogos, eles fazem conversas em grupos, tem sempre, né, alguém que toca um piano, que canta, aí aparecem algumas personagens fazendo umas leituras, né, enfim. Então é muito, assim, por isso que é gostoso a gente ter também contato com clássicos ou com, enfim, né, livros de outro período, pra gente ter esse novo olhar mesmo, né, em relação à vida, porque às vezes a gente normativiza demais, né, aquilo que a gente vive, a nossa cultura, as questões do nosso tempo, como se fossem coisas assim intocáveis e imutáveis, que vêm desde sempre. Isso não é verdade. Essa correria nossa, tipo, não faz nenhum sentido aqui, principalmente, é claro, né, aqui com esse recorte desta classe social abordada, mas mesmo, né, a classe trabalhadora, enfim, era um outro tempo mesmo, gente, e a relação deles com o tempo é muito diferente. Então, é isso que eu queria comentar com vocês. Oi, gente, ó, 8h11 agora, continuo aqui na minha leitura. Agora faz um tempo, né, que eu vim aqui pro sofá, até já mostrei pra vocês um pouco das gatas aqui comigo e tal. Assim, me permiti continuar depois do café, do lanche da tarde, a ler, porque eu não tô conseguindo sair desse livro. Eu não queria parar de ler, eu me permiti, assim, não trabalhar mais hoje. Trabalhei até mais tarde, assim, essa semana toda, então beleza, um dia. Mas também porque, como eu falei pra vocês, né, tô me dedicando a essa leitura e também a esse diário, né? Porque quando eu não faço diário, é engraçado isso, né?
Eu não, talvez assim, eu me dedique mais aos outros trabalhos e tudo, mas sabendo que eu tenho o diário para fazer, eu tiro mesmo uma horinha assim de leitura, sabe, para poder aparecer, para poder mostrar para vocês, para poder ler junto, né? Então isso é gostoso do diário, ele me incentiva. Mas assim, ele não precisaria tanto, porque gente, esse livro aqui, ele é desses que a gente não quer largar, né? E eu cheguei numa parte que tá acontecendo assim, uma coisa muito importante que eu tava doida para saber, porque é mais ou menos na parte que eu comecei a ler hoje, eles tinham tido uma discussão, a Elizabeth e o Mr. Darcy. Gente, eu acho que assim, todo mundo, pelo menos, deve saber mais ou menos, né, que existe, né, esse casal na literatura, é um clássico. E agora eles se reencontraram sem querer nas propriedades do Mr. Darcy. Porque tem isso, né, gente, essa grande discussão desse livro, que inclusive está um pouco, né, no título, que é Orgulho e Preconceito, a questão das classes sociais da época. O Mr. Darcy, ele é um homem muito rico, ele tem uma grande propriedade, e a Elizabeth é uma moça de uma família um pouco menos abonada. Eles têm muitas diferenças e, teoricamente, é uma complicação, né? Não só na relação amorosa que está se construindo, mas também na relação social mesmo. Ele é visto por ela, a princípio, como um homem muito orgulhoso, muito snob, sabe? Ela não gosta dele de jeito nenhum, porque ele transparece ser esse homem assim muito vaidoso, muito orgulhoso, cheio de si, né? E ele é diferente dos outros homens, né, da sua classe, dos homens que convivem ali na sociedade, né, que ela vê. Ele não faz aqueles galanteios, ele não fala muito, ele não gosta de dançar nos bailes, então ela vê tudo isso de maneira, não só ela, tá? Mas todas as mulheres ali, a mãe dela, as irmãs, a amiga, todas as vizinhas, enfim, todas as mulheres da sociedade acham ele assim muito arrogante, muito orgulhoso e muito chato, né? Mas essa visão que ela tem vai mudando por causa de mil coisas, né? Claro, não vou ficar aqui falando muito, mas eu, inclusive, vou tratar disso na resenha. Mas agora eles se reencontraram de sem querer, assim, e tá muito bom essa parte. Você fica assim, gente, qual que é o próximo babado que vai acontecer? O que ele vai falar? O que ela vai pensar? Então, isso é gostoso, assim. É um livro realmente que leva a gente pra frente, sabe? E olhem só, eu tô na página 243 agora. E o livro tem 263, se não me, 363, se não me engano. Então, gente, se for nesse ritmo, eu acho que eu consigo terminar de ler antes do final do mês. Então, assim, eu fico feliz e ao mesmo tempo eu fico triste, gente, porque eu não quero largar o livro, eu não quero que ele termine, mas eu quero, mas eu não quero, sabe? Então, é um bom sinal, né, de uma boa leitura quando a gente sente isso. Mas enfim, eu vou parar de falar e vou ler mais um pouco. Bora lá. Oi, gente, bom dia. Hoje é sexta-feira, 28 de abril. Agora são 5 para as 10. Eu estou aqui sentada no sofá com esse chazinho, porque eu acabei de voltar da minha endoscopia que eu falei para vocês, né? Que eu faria hoje cedinho. Então eu vou ler hoje, depois, antes de começar a trabalhar, de começar a rotina. Talvez eu faça essa rotina de trabalho só à tarde, para dar tempo de recuperar certinho, né? Então, eu parei ontem de ler na página 266, gente. Super avancei, né, na leitura ontem. Eu tirei mais tempo para ler ontem. Então, olha, faltam 100 páginas só para eu ler, gente. Isso aqui, ó, com certeza eu vou devorar, porque esse final ainda, né, que as coisas estão começando a tomar um rumo, assim, da história. Então, eu tô super empolgada com essa leitura, gente. Tô muito empolgada. E é isso. Vou ler mais um pouquinho agora, depois a gente conversa mais um pouco e vou chegando ao final do diário. Bora lá.
Ei, gente, 30 de abril, domingo, agora é mais ou menos 4h30 e eu me sentei aqui pra ver se eu termino o livro, porque eu não consegui terminar aquele dia, né? Eu fiquei com alta expectativa. Eu li um pouquinho ontem à noite, eu acho que eu mostrei um takezinho assim pra vocês, e aí eu cheguei na página 326. O livro tem 365, se não me engano. Então, assim, né? Espero que eu consiga terminar agora. Tô super curiosa, claro, né, gente? Então, tá, eu vou concentrar aqui e depois a gente conversa. Enfim, bora lá, né? Que quero terminar isso hoje. Finalizada a leitura, gente. Terminei de ler Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Agora são 6h19 exatamente. Um último suspiro, né? Porque realmente, assim, gente, um livro delicioso. Uma história que atravessa, né, alguns anos, séculos. É um dos romances mais famosos que a gente tem. E esse casal, né, a Elizabeth com o Mr. Darcy, é um dos mais icônicos que a gente vê, né, ser falado. É um casal que tem uma história bastante complexa, construída através de muitas camadas, né, sociais, culturais, de orgulho e preconceito, como o próprio título diz. Assim, são dois sentimentos que definem bastante, né, essa relação que eles mantêm, e mantém porque estão ali inseridos nessa sociedade da época que Jane Austen sempre faz essa referência e essa crítica, né, de maneira bastante irônica, de maneira às vezes humorada, outras vezes um pouco mais dura, outras vezes inclusive indireta também. Esse orgulho, né, que é apontado a personalidade do Mr. Darcy, a princípio, tem muito a ver com os próprios preconceitos sociais. Ele, que é um homem de uma classe alta, que tem uma grande herança e tem uma renda assim alta ali para a época, né? Eles sempre falam em termos de não sei quantas mil libras por ano. Isso tem, né, nos livros da Jane Austen. Então as pessoas são meio que medidas por este número, né? Por este número que é a renda, que é o que a pessoa tem de grana ali, né? E aí ele tem esse orgulho, mas que também não deixa de existir na própria Elizabeth, que tem uma situação financeira e social, né, um pouco pior do que a do Darcy, mas ela também tem, né, o seu orgulho, a sua vaidade pela inteligência dela, ou pelas injustiças que ela percebe, pela chateação de ver essas relações sociais tão enfadonhas, hipócritas. Ela responde de maneira um pouco orgulhosa à sua revolta, né? Enfim, aqui no caso ela acaba se arrependendo em partes dessa sua maneira de lidar com algumas situações. Além da Elizabeth, né, tem uma história assim muito gostosa de acompanhar aqui também, que é da Jane, né, irmã dela, que eu tinha chamado de Charlotte, inclusive, né, mas a Jane também tem uma história que vai e volta, tem todas essas complicações também sociais. É muito também o que a Jane Austen critica aqui, é essas suposições, né, que as pessoas fazem umas das outras em relação ao que uma ou outra pensa ou sente. No Orgulho e Preconceito tem muito assim desencontro, vários desencontros das pessoas, dos casais ou das pessoas aqui, por causa dessas suposições erradas. Existe uma limitação da própria cultura, da própria sociedade da época, de deixar as coisas mais claras, né? Que não era exatamente fácil, né? Ou aceito que você chegasse simplesmente e fosse perguntando, né, para outra pessoa
o que ela tá pensando, o que ela tá fazendo, sentindo, né? Claro, era uma outra dinâmica social. Esses obstáculos que vão sendo criados para elas, de viverem seus amores, de se casarem com quem elas amam, e outras aqui situações que vão sendo colocadas é o que dá graça, né, à leitura. Esses desencontros e as resoluções que vão sendo finalmente, né, encontradas é o que dá graça, né, a essa leitura, que leva a gente a querer seguir adiante, a ter curiosidade. É realmente, como eu já falei nesse diário, o tipo de leitura que deixa a gente preso, né, e instigado, assim, a querer continuar as páginas. Eu fiz muitas marcações, fiz marcações sobre as questões sociais ou marcações de momentos, assim, que são importantes, né, de resolução, que eu fiquei empolgada. Eu também fiz algumas anotações, como eu mostrei para vocês mais no começo, né, de comparação com outro romance dela que eu já li, ou de, sei lá, de percepção do que ela tá falando sobre a sociedade, ou mesmo assim, em alguns momentos eu tava tão revoltada com algumas personagens malas, que eu pegava e escrevia, tipo, ai, credo, af, sabe, esse tipo de coisa, esse tipo de conversa com o livro, porque tem hora que você fica indignada, assim, porque isso que é o bacana, eu acho que da Jane Austen, das duas leituras que eu, na verdade, eu já fiz 3 leituras dela, mas um romance que eu já li faz muitos e muitos anos, eu nem me lembro exatamente, que é Lady Susan, né? Mas essas 2 leituras mais recentes, assim, eu destaco muito como que a Jane Austen consegue construir personagens alegorizadas. Não é exatamente alegorizado, tá, gente? Mas, assim, de algum modo, uma ou outra personagem, principalmente as secundárias, assim, eu acho que ela coloca mesmo, assim, características que são muito pontuais de personagens da sociedade. Então, a Lady tal, que vai ser aquela mulher orgulhosa, super rica, super preconceituosa e que deseja apenas os interesses da sua família, deseja apenas manter sua riqueza. Aí tem um outro cara que é um mulherengo, tenta passar a perna em várias durante todo o romance e no final das contas consegue passar a perna na Lídia, que é uma das irmãs da Elizabeth, que é uma boba, sabe? É tipo dessas meninas muito enfeitiçadas com namoricos, com bailes, né? Então ela acaba acreditando nisso e caindo numa furada. Tem o Mr. Collins aqui, que é um cara super mala, ele é parente da família da Elizabeth, e ele se casa com a Charlotte, que é amiga da Elizabeth, mas ele é super mala, assim, aquela pessoa que puxa o saco, ele é o verdadeiro puxa-saco. Você vê, gente, que a Jane Austen escreveu o livro lá no começo do século XIX e até hoje a gente ainda encontra esse tipinho aqui, né, presente na nossa sociedade. Então aquela pessoa que é tão interesseira, sei lá, se ajoelha diante uma pessoa um pouco mais rica, uma pessoa um pouco mais poderosa, que fica puxando o saco para tentar, né, ganhar um pouco de espaço, um pouco de riqueza. Então é isso, assim, eu acho que a literatura da Jane Austen é muito baseada nas personagens e nessa construção, né, das personagens ao longo do livro. A gente vai desenhando e vai redesenhando também as personagens ao longo dos romances. A gente vai entendendo mais a complexidade, principalmente das personagens principais, né, mas acima de tudo eu vejo os livros, né, e este aqui de Jane Austen como um grande retrato mesmo da sociedade, uma grande crítica em relação à hipocrisia, aos interesses financeiros, às injustiças, né, relacionadas às pessoas com menos poder aquisitivo e social de posição, né, as famílias que não têm uma importância naquela sociedade. É toda uma crítica assim, muito bem construída e deliciosa. Assim. Eu acho que atravessa, né, tanto tempo esse livro e chega a nós assim ainda nos agradando, ainda conversando, né, um pouco com a nossa, né, realidade, embora seja tão diferente, mas algo aqui, né, diz muito sobre nós, sobre a sociedade, sobre o ser humano, que pode permanecer sendo lida e apreciada, né, até hoje. Então é isso, assim, eu não vou falar muito mais porque vou gravar uma resenha e isso não é uma resenha, é um diário. Mas eu queria muito deixar registrado, assim, o meu carinho por esse livro, o meu amor por ele.
Certamente, assim, olha, uma leitura incrível, maravilhosa, que eu fico muito feliz de ter feito. Super recomendado. Eu, assim, dos clássicos, é um dos meus prediletos agora, com certeza absoluta. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse diário. Me contem aí o que vocês acharam, se vocês já leram Orgulho e Preconceito, quais foram os seus sentimentos, qual a sua personagem predileta, né, do livro. Espero vocês num próximo vídeo. Um beijo grande e até!